Então vamos lá. Srimad Bhagavatam. Bom dia, Hare Krishna, todas as glórias, Srila Prabhupada. Vou precisar fazer alguns ajustes aqui. Para poder a mridanga entrar aqui, que a mridanga ela é um pouco acima do peso. Ela tem aqui uma circunferência, né? Mridanga também significa corpo de veado. Parece o corpo de um veado, né? Então vamos lá. Jayorada Madhava Kunja Bihari Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girvaradari Gopi Janavalabha Girvaradari Yashodanandana Raja Janaranjana Yashodanandana Raja Janaranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Chunavadi Pasachadi Shatarine Aja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Nitai Gaura Hari Bo Hari Bo Nitai Gaura Hari Bo Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada 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 Jaya Prabhupada
Então, é assim que nós começamos nossas conferências, nossos discursos filosóficos, né? São regados com brandura, com doçura, né? Com diferentes substâncias lúdicas, né? Isso se traduz como Ananda, bem-aventurança. Tá? Então, nós fazemos uso da filosofia sem aquele aspecto e aquele perfil do filósofo sisudo, severo, né? Então, porque nós estamos falando, estamos glorificando e estamos filosofando acerca do reservatório de todo o prazer, né? Krishna, o todo atrativo. Então, quanto mais nos aproximamos de Krishna, mais nos aproximamos do reservatório de todo o prazer. Então, está fora de cogitação, né, aquela condição austera, severa, sisudo. Austero, né, austero sempre. Mas a austeridade, ela não precisa ser sisuda, seca, né? Aborrecido, não. Então é isso. Por isso que nós, antes de entrarmos no discurso filosóficos, né, nós glorificamos, nós exaltamos, né, nós nos jubilamos cantando como um pássaro glorificando o Senhor Supremo. O celular não quer ficar centralizado, impressionante. Ele fica deslizando. O que eu posso fazer? Deixa eu ver, deixa eu colocar ele aqui. Acho que aqui melhor. Ah, agora sim. Melhor. Aqui ele fica mais firme. Então vamos à filosofia, né? Primeiro vamos glorificar e evocar as bênçãos e a presença e a graça da Suprema Personalidade de Deus. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye. Então, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o próprio meio de conquista, que é o verdadeiro meio de conquista, devemos oferecer nossas reverências à Suprema Personalidade de Deus, Narayana, Anara Narayanarishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, editor, compilador, organizador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o propagador ideal do Srimad Bhagavatam, né? Numa era em que
as pessoas elas são ímpias, né? Devido a uma sociedade materialista. Então, Srila Prabhupada ele está propagando, né? Mesmo compostamente irregular, com algumas irregularidades literárias, né? Mas a mensagem ela está íntegra, né? Não maculada. Então ela é aceita, ela é ouvida e aceita por homens purificados que são inteiramente honestos, né? E isso está funcionando, né? Está transformando vidas, né? Está elevando, está purificando, está melhorando a vida de muita gente. Então a mensagem está íntegra, apesar, né, das irregularidades literárias. Então, esse é o propagador ideal do Srimad Bhagavatam, o Srila Prabhupada. Então vamos à leitura. Então, enquanto eu puxo aqui, que eu não puxei o PDF, Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttamas Lokacharitam Chakara Bhagavam Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swastyayanam Maha. Então, este Srimad Bhagavatam é brilhante. Este Srimad Bhagavatam foi compilado pelo sábio Vyasadeva, a encarnação de Deus. Ele foi compilado pela encarnação de Deus, tá? No seu aspecto literário. Portanto, o Srimad Bhagavatam é a encarnação literária de Deus. Imagina, tá? O Srimad Bhagavatam, essa obra, essa literatura, é a encarnação literária de Deus, né? Isso é espiritualidade, porque nós, como espiritualistas, está fora de cogitação descartar, né, o aspecto místico que permeia a vida espiritual, o misticismo, né? Então, dentre esse misticismo, nós temos esse aspecto de Deus, que Deus ele é Yogeshvara, ele é o místico supremo, original. Yogeshvara é um dos nomes de Deus. Então, dentro desse seu aspecto místico, ele assume a forma literária. Olha que interessante, né? Ele assume a forma literária. Então, o Srimad Bhagavatam, ele é a encarnação literária de Deus. E ele destina-se ao bem último. Ele destina-se ao bem último de todas as pessoas e de todos os seres também. E ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado e todo perfeito. Isso é o Srimad Bhagavatam. Então, ele é completamente bem-sucedido, plenamente bem-aventurado. Plenamente bem-aventurado. E todo perfeito. Não, o Srimad Bhagavatam ele é perfeito, ele não traz as imperfeições das entidades vivas condicionadas, que é cometer erros, sentidos limitados, imperfeitos, enganar, né, e ser enganado. O Srimad Bhagavatam, ele não traz essas imperfeições. Ele é todo perfeito. Todo perfeito. Por quê? Porque ele é a paurucheia
Ele não tem origem mundana. Sua origem é divina. Então ele é perfeito e completo. Sua origem é divina. Krishne Swadamopagate Dharma Gyanadivi Saha Karunasta Drisham Mesha Puranarko Dunoditaha. Então o Srimad Bhagavatam, ele é brilhante como o sol. O sol, quando ele aparece, ele dissipa toda a escuridão. Srimad Bhagavatam, é a luz que dissipa toda a escuridão nascida da ignorância. Ele apareceu logo depois da partida do Senhor Krishna para sua própria morada, acompanhado pela religião, conhecimento e etc. Então as pessoas que perderam a visão do Senhor Krishna, devido à densa escuridão da ignorância da era de Kali, iluminar-se-ão com este Purana. Fantástico, fantástico, fantástico. Então nós estamos nos iluminando com o Srimad Bhagavatam. Então vamos ao verso. Quati tatuava marshena nivritam bhayam ubanam anivrita nimitatvat puna pratyavatistate quati, em determinado caso, tatua. Os princípios fundamentais, avamarshena, refletindo sobre nivritam, evitado, bhayam, medo, ubanam, grande, anivrita, não cessado, nimitatvat, uma vez que a causa, punaha, novamente, pratyavatistate, ele aparece. Ei, meu Deus, ele aparece. Mesmo, tradução, mesmo que se evite o grande medo do cativeiro com especulação mental e com indagações acerca dos princípios fundamentais, ele poderá ainda reaparecer, uma vez que sua causa não cessou. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jaya. O cativeiro material é causado por colocar monos sob o controle da matéria devido ao falso ego, que querermos nos assenhorear da natureza material. Nossa, só esse parágrafozinho aqui já é assim uma sabedoria assim incrível, fantástico, incrível, de uma sabedoria. Só esse pedacinho aqui. Eu vou até ler de novo. O cativeiro material. Então, o mundo material, o lugar que nós vivemos aqui, o mundo material, planeta Terra, né? Nosso lugar de nascimento, né? A nossa pátria, nossa terra natal, a nossa sociedade, né? É um cativeiro. É uma coisa que, assim, a gente não para pensar, né? Nós vivemos num cativeiro. Assim como um elefante, um leão, né? No zoológico, estão em cativeiros. Né? Depois que eu tomei essa consciência, eu nunca mais fui no zoológico. A não ser que mude o conceito, como em alguns países, né? Que os animais ficam livres, você vai de carro. Mas aqui, né, nosso país é um país assim muito complicado. Tem uma administração, né, governamental muito complicada. Né? As coisas
para acontecer, né, é tudo muito complicado. Então ainda temos um zoológico complicado, não é? Não dá para, assim, compartilhar com esse conceito. Pô, imagina, os animais estão em cativeiro. Não dá, não dá, né? E nós também estamos em cativeiro. Assim como um animal, imagina um pássaro numa gaiola, que é a coisa mais assim brutal. Porque por quê? Porque, né, é uma ave, é um animal que voa. Poxa vida, numa gaiola, né, numa gaiola, é, é assim, né, imagina, né, a natureza dele é voar, voar. Assim mesmo, a, a alma, ela tem, assim, infinitas possibilidades. Vocês querem ver um exemplo? Quando Jai e Vijaya vieram a este mundo e assumiram um corpo material, Jai e Vijaya vieram de onde? De Vaikuntha, do reino de Deus. Eles eram porteiros de Vaikuntha, do palácio principal, do palácio de Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Estão acompanhando? Então, Jai e Vijaya, eles eram porteiros de Vaikuntha, o reino de Deus, o mundo espiritual. Ou seja, a realidade paramártica, a realidade do absoluto. Om Purnam, né? Um mundo perfeito e completo, onde as possibilidades são ilimitadas. Então, a alma, né, ela tem a capacidade de deslocamento, comparando, assim, relacionando, tendo como referência o mundo material, né, as capacidades da alma é de um super-herói. É de um super-herói. Muito poder para o mundo material, para a entidade viva condicionada. A alma, no mundo espiritual, é muito poder. Ela tem, assim, uma capacidade de liberdade, né, de infinitas possibilidades. Seu deslocamento assim, ela pode se deslocar na velocidade da mente. Não tem problema de visão. Ela tem tanto visão ocular quanto visão psíquica e mística. Ela tem todos os poderes, no mundo espiritual, ela tem todos os poderes místicos. Todos os poderes místicos. Tanto que é uma verdade que quando Jai e Vijaya vieram deste mundo, né, de infinitas possibilidades, eles foram, e não tem mais, eles foram exclusivos, hein? Exclusivo o quê? Eles foram os demônios mais poderosos que já existiram no universo material. Que eles vieram, né, de uma condição de santos, como porteiros do mundo espiritual. Eles entraram, eles vieram para esse mundo material como demônios. E como demônios, eles eram super-heróis. Eles tinham poderes de super-heróis. Eles eram tão poderosos que eles subjugaram o rei Indra, que é o monarca dos semideuses.
O rei Indra tem subjugado todos os semideuses. O que eu estou falando? Vejam só, mesmo que, né, essas almas, Jai Vijaya, da condição de santos, nasceram no mundo material como demônios, mesmo nascendo no mundo material, no corpo, que o corpo material, né, é uma limitação para a alma, limita, restringe nossos sentidos, nossas capacidades, né? É uma prisão, o corpo material é uma prisão. Mesmo assim, né, eles superaram todas as expectativas em termos de capacidade e de poderes. Eles foram mais poderosos do que os semideuses, os dois irmãos Jai e Vijaya, né? Hiranyakashipu e Hiranyaksha. Eles foram mais poderosos do que os semideuses. O que eu estou querendo dizer? Por que estou dando essa ênfase toda? Pessoal, preste atenção. Né? Eu estou querendo dizer que a alma, na sua posição constitucional, ela é muito poderosa. Olha só, meros porteiros. Eles são, né? Agora, eu não sei dizer se é Jai Vijaya, né? São entidades vivas, comuns entre aspas, né? Porque eles são Nityasiddhas, né? Nityasiddha não é uma entidade viva comum, mas é uma alma espiritual, é uma entidade viva, né? Vejam o poder que a alma tem. A alma espiritual, nós, almas espirituais, né? Em nossa posição constitucional, todas essas limitações, por exemplo, né, a nossa capacidade de velocidade em corrida, né, é extremamente limitada por causa do corpo material. Nossa visão está extremamente limitada. Todos os nossos sentidos, nosso intelecto, extremamente limitado por causa do condicionamento material do corpo, que é um cativeiro. O mundo material é um grande cativeiro e o corpo é uma como é que fala? É uma solitária. Entendeu? É uma solitária. O corpo material é um cativeiro. Então, o cativeiro material é causado por colocarmos-nos sob o controle da matéria devido ao falso ego. Então, nós nos colocamos no controle da matéria, nós estamos sob o controle da matéria, né? Karya Karana Kartritve Retu Prakriti Uchate Purusha Shuka Dukhanam Bhoktritve Returuchate. Então, né, a natureza material, né, é que é responsável pelas causas e efeitos materiais. Isso é muito... Eu vou usar o termo, né, geral. Isso é muito doido. A natureza, e assim, a princípio, né, a princípio, é uma má notícia, tá? É uma má notícia. É assim, como que eu posso dizer? Um tanto quanto tem assim um cunho deprimente. Esse contexto apenas, só essa mensagem, né, de Krishna no Bhagavad Gita. É apenas a natureza material é responsável pelas causas, é unicamente a natureza material
que é responsável pelas causas e efeitos materiais. Quer dizer que nós não somos nós que estamos movendo a matéria. Nós estamos sob o controle da matéria devido ao falso ego. Todo problema é o falso ego. Quando o falso ego é eliminado, não há mais medo. Ao remover-se, a remoção na remoção do falso ego, o resultado é liberdade do medo, destemor, abhaya. O medo, ele é um produto do falso, do ahankara, do falso ego. Isso não sou eu que estou falando, né? Isso está no terceiro canto, lá no começo, dos ensinamentos de... Não é bem no começo, está no meio, né? Nós estamos no capítulo 27, né? Capítulo 26, uma coisa assim, 25. Então, vamos lá, continuando o significado. Estou no significado, no comecinho do significado. Então, o cativeiro material é a causa. O cativeiro material é causado por colocarmos-nos sob o controle da matéria devido ao falso ego de querermos nos assenhorear da matéria. Então, essa atitude, né, essa postura de querer controlar a matéria nos prende ainda mais no cativeiro, nos enreda ainda mais no cativeiro karma bandhanaha, cativeiro material. Karma bandhanaha, cativeiro material, que é um resultado de querer, que é o resultado da tentativa de querermos nos assenhorear da matéria. Essa palavra tá difícil de sair, assenhorear da matéria. Que na verdade, karya karana kartritve, retu prakriti uchate, né? Quem está assim movendo a matéria ela é movida, ela é ativada, tanto as causas quanto os efeitos materiais, né, são produzidos pela própria matéria, pela própria energia material, né, através do ego tríplice. O que é isso, ego tríplice? Esse termo, assim, meio inusitado, né? Ego tríplice. Porque o ego, o ahankara, né? ele é, assim, animado pelas três gunas. Rajaguna, paixão, tamaguna, ignorância, sattvaguna, bondade. Isso é a natureza material. Então, enquanto estivermos falsamente identificados com o corpo material, pensando que é um ser humano, né? As pessoas acham incrível, né? Nossa, ele perdeu a sua humanidade. Pô, que bom. Assim, se ele perdeu a humanidade porque ele, né, despertou o seu verdadeiro eu, sua verdadeira identidade, que é a alma espiritual, de ver a Swarupa-raya, Krishneira, Nityadasa, alma espiritual serve a terra de Cristo, então isso é muito bom.
Mas se ele perdeu a sua humanidade, porque ele se tornou um asura, um demônio, aí isso não é muito bom. Então, continuando o significado. Então, o significado de Prabhupada, sim, Prabhupada, né? Um sábio autorrealizado, né? Um sábio autorrealizado, né? Um Jnana Tapadarshana. O Bhagavad Gita 7:27 afirma: Ichedvesha samudhena. Duas espécies de propensões surgem na entidade viva. Uma propensão é Icha, que significa desejo de assenhorear-se da natureza material ou de ser tão grande como o Senhor Supremo. Né? Todo mundo quer ser Deus, né? Porque o desejo de ter, de assumir o controle, o poder da natureza material, né? Assim, é ilimitado, é constante. Então nós queremos ser Deus, nós queremos assumir o poder e o controle absoluto. Então todo mundo quer ser Deus. Né? Por isso é um mundo de conflitos, porque é uma guerra de deuses, todo mundo quer ser o centro. Né? Todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer. Então é um mundo assim, de deuses psicopatas, narcisistas. Neste mundo material, todos desejam ser a maior das personalidades. Aí, ó. Sou eu que estou, assim, com implicância, fanático, sectário, fundamentalista, Hare Krishna Talibã. Não, né? Isso é um tátua, isso é uma verdade. Queira você, goste ou não, gostar e não gostar é plataforma mental, não é plataforma da inteligência. Gosto ou não gosto? Ah, eu gosto, eu não gosto. Isso aí é caprichoso, né? E não traz assim, não se traduz, não se traduz como sabedoria, inteligência, discernimento, né? É capricho, mimo. Não gosto, não gosto, né? Que goste ou não goste, né? Neste mundo material, todos desejam ser a maior das personalidades. Todo mundo sabe disso. Isso não é nenhuma novidade. Todo mundo sabe disso. Né? Todo mundo quer ser assim, não, né? Lá na academia eu fico olhando. É patético, né? Fico olhando assim, ó. Às vezes eu fico rindo assim, porque tem que rir, né? Fico olhando assim, né? Os homens e as mulheres, né? Assim, poxa, só fica assim, vê, fico fazendo poses assim, né? Querendo assim, se achar se a maior das personalidades, né? Todo mundo marrento. Karma Bandhana Rata. Isso aí produz o quê? Enredamento do cativeiro material. Porque a nossa posição não é de ser uma grande personalidade, não é de ser de senhor, né? Isso é artificial. O que é natural é sermos daça e daces, servos e servas. Isso é natural. Isso, né, é saudável, são. Querer ser a maior das personalidades, isso é doentio, isso é narcisismo.
Dvesha significa inveja. Quem é outra palavra de inveja é dvesha, né? Não só Nirmatsala. Quem fica com inveja de Krishna, a suprema personalidade de Deus, pensa: por que deveria ser Krishna o todo de tudo? Eu sou tão bom como Krishna. Esses dois itens, desejo de ser o Senhor e inveja do Senhor, são a causa inicial do cativeiro material. Aqui é a base de nossa, é a base do esclarecimento, dos ensinamentos, de todo o... Aqui está o alerta filosófico central, né, do Vaishnava Dharma, né, da filosofia Bhaktivedanta. Aqui é o alerta central. Qual é o alerta central? Eu sou tão bom como Krishna. Não, Dvesha significa inveja. Quem fica com inveja de Krishna, a suprema personalidade de Deus, pensa: por que deveria ser Krishna o todo de tudo? Eu sou tão bom como Krishna. Então, esses dois itens, o desejo, Icha, de ser o Senhor, né, de ser a maior das personalidades, e inveja do Senhor, inveja de Deus, são a causa inicial do cativeiro material. Isso não pode ser esquecido. Escreva isso aí, põe na geladeira. Põe na geladeira isso aí. Em letras garrafais. Em letras garrafais. Que começa assim: Icha, né? Desejo de querer ser a maior das personalidades, né? De querer ser Deus. Icha, desejo de assenhorear-se da matéria. E Dvesha significa inveja, inveja de Deus. Né? Quem são essas entidades? Nós. Essa é a triste, essa é a maior, é a mais triste, né, das realidades. Nós que estamos aqui, né, que somos, que estamos nessa condição aqui. Queremos ser, né, o Senhor de tudo, controlar tudo, o maior das personalidades. Esse é o nosso grande desejo. É um desejo insaciável. E por quê? Porque temos inveja de Deus. Nós, todos nós, temos inveja de Deus. Então isso tem que ser... Aí, e isso, esses dois itens, desejo de ser o Senhor e inveja do Senhor, são a causa inicial do cativeiro material. Então, para que nós nos libertemos do cativeiro material, temos que reverter esse quadro aqui. Ao invés de desejarmos sermos, ao invés de desejarmos ser, melhor, né, verbo auxiliar, ser senhores, né, ser senhores, ou melhor, ser o Senhor, o Senhor, nós temos que reverter isso aí, nós temos que ser servos, desejar ser servo do Senhor, e não ser o Senhor. Desejar ser servo do Senhor é a chave da liberação.
e eliminar, e não invejar o Senhor, admirá-lo, glorificá-lo. Por isso que o processo da Bhakti Yoga também tem uma natureza, né, terapêutica, né, psicoterapêutica. Que ao invés de invejarmos o Senhor, nós estamos, através do exercício da Bhakti Yoga, do Sadhana Bhakti, né, e do Raganuga Bhakti, não podemos ficar só no Sadhana Bhakti, temos que ter também, né, serviços espontâneos. Né? Então, no exercício de Sadhana Bhakti e Raganuga Bhakti, nós estamos revertendo esse processo. Nós estamos, né, assim, nos colocando na posição de servos. Isso é natural, isso é saudável. E também estamos glorificando, estamos servindo Krishna, estamos dando prazer, né, ao sentido de Krishna. Então isso elimina a inveja. Como que se elimina a inveja? Se você inveja alguém, como que você desfaz isso? Como que você, né, elimina a inveja que você tem de alguém? Servindo e admirando essa pessoa. Isso é Bhakti. Então vamos lá, continuando. Então escrevam isso na geladeira de vocês. Em letras garrafais. Esses dois itens. Enquanto um filósofo salvacionista ou nihilista tiver algum desejo de ser o supremo, de ser tudo, ou negar a existência de Deus, tá? Então o filósofo salvacionista, ele quer ser o supremo. E o filósofo nihilista, ele nega a existência de Deus. A causa permanecerá e não haverá possibilidade e não haverá possibilidade de ele se libertar. Então, existe aí, né, algumas armadilhas aí, filosofias que são nocivas, são verdadeiras armadilhas, que é o caso, né, dos salvacionistas e os nihilistas. Não resolve o problema, né? Karma bandhanaha, cativeiro, essas filosofias, né, salvacionista e nihilista, elas produzem o quê? Karma bandhanaha, cativeiro material. Devahuti diz com muita inteligência: pode ser que alguém analise teoricamente e diga que, mediante o conhecimento, tornou-se livre. Porém, na verdade, enquanto existir a causa, ele não estará livre. Imagina, né, assim, Srimati Devahuti, tá? Ela pediu ao seu esposo destemor. Foi o pedido dela, tá? Antes que ele tomasse a ordem de vida renunciada. Ou seja, né, abandonando o lar, a vida doméstica e a vida familiar. Antes que ele fosse, ela pediu a ele que ele, né, lhe outorgasse destemor. Isso é muito interessante. Por quê? Porque
a vida material está pautada no temor, no medo. Hã? E qual é assim, a causa, o que ocasiona esse temor, esse medo? O arrancara. O arrancara é o fator determinante do medo. Quando se dissolve o arrancara, quando se tem, né, é, é, quando se predomina a visão do eu, a corrente de ações fruitivas se dissolve, se interrompe. Interrompe. Quando se vê a predominância do eu, a corrente, né, de ações fruitivas termina. Se você vê a predominância do eu, significa que não há mais influência do arrancar, do falso ego. Logo, destemor. Destemor. Então, Srimati Devahuti, né, ela... Aí, Kardama Muni falou, não se preocupe, querida esposa. Né? Nosso filho é a própria suprema personalidade de Deus, Kapila Deva. Né? E ele vai te libertar. E quando, então, o filho nasceu, ela se dirigiu a ele, a Kapila Deva, né? Então, suplicando, assim, inquirindo pela sabedoria, né? Pela iluminação. E aonde há sabedoria e iluminação, né? Há desapego do mundo material. E aonde há o desapego do mundo material, né? Não há mais cativeiro material. Mas ela, vejam só, né? Apesar dela, né, assim, suplicar pelos ensinamentos de seu filho, mas olha o questionamento que ela está fazendo aqui. Né? Poderoso, né? Um questionamento poderoso. Não é bem um questionamento, é uma reflexão. Mesmo que se evite o grande medo do cativeiro com especulação mental e com indagações acerca dos princípios fundamentais, ele poderá ainda reaparecer, uma vez que sua causa não cessou. Ele quem? O medo. E qual é a causa que não cessou? Né? Então, a especulação mental, ela não elimina o falso ego, a arrancara. Tá? Não eliminando o arrancara, não elimina o medo. Então, olha o tipo de reflexão dela, né? Sim, não é uma pessoa comum, né? Ou seja, não é um discípulo comum, né? Discípulo de primeira, né? Primeiro grau. Então, continuando aqui. Terminar esse... O Bhagavad Gita confirma que, após executar tais atividades especulativas, por muitos e muitos nascimentos, quando alguém realmente chega à sua verdadeira consciência e se rende ao Senhor Supremo, Krishna, então alcança realmente o objetivo de sua busca de conhecimento. Então, a busca do conhecimento nos coloca, né, na categoria de Gyanis, né, um buscador, né, um prescrutador, um filósofo. A busca do qual é assim, a meta dessa busca do conhecimento é descobrir, né, a causa de todas as causas.
a causa primordial de todas as causas, a suprema personalidade de Deus. Então, Bahunam Jamanamante Gyanavam Prapadyante Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudura Baha. Então, após muitos e muitos nascimentos, né, o Gyani, aquele que realmente adquiriu o conhecimento, Vasudeva Sarvamiti. Então ele entende que Vasudeva é tudo. Krishna, que Deus é tudo. Sarva Kalvidam Brahma. Tudo é Brahman. Então ele aí se rende, né, aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Então esse é a meta do conhecimento. Né? Interessante que eu estou fazendo uma pós-graduação de filosofia, né? E confesso a vocês que estou curtindo, estou gostando. Mas aí é interessante, né? Se a gente vê como que, assim, grandes cérebros, grandes pensadores, grandes cérebros, grandes inteligências que pensaram a natureza a natureza da realidade, né? Em contraponto com a irrealidade, a busca da felicidade, né? A busca da causa de todas as causas. Mas o triste é que, apesar de serem assim, personalidades extremamente com um nível, um QI muito acima da média, os filósofos, pensadores, sábios, poxa vida, eles não, assim, né, não obtiveram a resposta do que eles precisavam, né, e ficaram na condição de salvacionistas e nihilistas. Só que, né, esses mesmos filósofos e pensadores, o processo deles não acabou aí. Eles vão chegar lá. Porque Krishna já deu essa informação para nós. Após muitos nascimentos buscando a verdade, eles vão chegar, né? Vasudeva Sarvamiti. Eles vão chegar lá. Né? Deus existe, Deus está em toda parte. Então, continuando. Há um abismo de diferença entre a liberdade teórica e a verdadeira liberdade do cativeiro material. Olha! Há um abismo de diferença entre a liberdade teórica. Você tem liberdade de teorizar o que você quiser, mas isso não te garante, né, a liberdade do samsara, tá? A liberdade do karma bandhanaha, a liberdade de daivinetrena, não garante. Então, há um abismo de diferença entre a liberdade teórica e a verdadeira liberdade do cativeiro material. Sutta uvacha attimaramascha munayo nirgranta api urukrame kurvanti ahatukim bhaktim itam bhutago nohari. Então, existem diferentes variedades de Atmaramas. Aqueles que sentem prazer no Atma, ou eu espiritual. Né? Especialmente os estabelecidos no caminho da autorrealização. Né? Apesar de estarem livres de todo o cativeiro material, apesar de estarem livres,
de todo o cativeiro material, ainda assim desejam prestar serviço imaculado à personalidade de Deus. E isso significa que o Senhor Supremo possui qualidades transcendentais. Por isso, atrai a todos, inclusive as almas liberadas. Então, né, para você ser liberado, né, não é assim o mero malabarismo semântico que vai te salvar, e sim, né, o desejo intenso, ardente de prestar serviço imaculado à personalidade de Deus. Aí você se livra, né, de todos os tipos de cativeiro material. Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 7, verso 10. Então, é o verso do Atmarama, famoso. Então, continuando. O Bhagavatam 10, 14, 4 diz que se alguém abandona... Peraí, 10, 14, 4, tá. Diz que se alguém abandona o auspicioso caminho do serviço devocional e simplesmente se esforça por conhecer as coisas através da especulação, ele desperdiça seu tempo precioso. Krishanti ye kevala buddha labdhaye. O resultado é tipo, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. É tipo assim, né? O resultado de tal trabalho gratuito é simplesmente o seu próprio esforço. Aí é complicado. Não há outro resultado. Né? Esse processo de depender do seu próprio esforço, que é chamado processo ascendente, né? É o caminho de Karma Bandhana, o caminho do cativeiro material. Então, o resultado não pode ser outro. O esforço especulativo acaba apenas em esgotamento. Esgotamento. Agora, se esse esgotamento, né, for de ficar materialmente esgotado, como a própria Srimati Devahuti, né, declara, ela fala assim, meu Senhor, ó onipotente, né, ó onipotente, vós sois facilmente alcançado, mas apenas por aqueles que estão materialmente esgotados. A pessoa que está no caminho do progresso material, tentando aprimorar-se com parentesco respeitável, grande opulência, educação elevada e beleza corpórea, não pode aproximar-se de vós com um sentimento sincero. Olha, sabedoria de Srimati Devahuti. Sabedoria de Srimati, mãe da Suprema Personalidade de Deus. Esposa de Kapila Muni, um dos grandes sábios, né, auxiliares do Senhor Brahma. Olha a sabedoria aí, ó. Hã? Então, continuando. Não, peraí, esse verso não é de Devahuti. Esse verso é da Rainha Kunti. Ei, meu Deus, olha aí, se eu separar aqui as coisas, é da Rainha Kunti, não é de Srimati Devahuti, é da Rainha Kunti. Da Rainha Kunti. Então vamos lá. Então, o esforço especulativo acaba apenas em esgotamento. Se esse esgotamento levar ao esgotamento material, né, se ele materialmente se esgotar, se frustrar na vida material,
aí ele pode se aproximar com um sentimento sincero da Suprema Personalidade de Deus. Dá-se o exemplo de que não há benefício em debulhar uma casca de arroz vazia. O arroz não está mais lá. Analogamente, o mero processo especulativo não pode ajudar ninguém a livrar-se do cativeiro material, pois a causa ainda existe. É preciso anular a causa. Só então o efeito será anulado. Isto é explicado pela Suprema Personalidade de Deus nos seguintes versos. Caramba, o significado não acabou. Não, acabou. Acabou. Ah, tá. É explicado pela Personalidade de Deus, Kapila Deva, nos seguintes versos. Então, Oma Gyana Timiranda Syagya Nandjana Charakaya Chak Shuru Militam Dhyanatasmai Shirigura Viramaha. Nasci na mais escura região, nasci na mais obscura região da ignorância. E meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. A ele ofereço minhas mais humildes e espirituosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Ridananda Goswami Tilamidina Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadesya Siddhanta Nasime. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Tilamidina Namaste Saraswati Devi Gauravada Pracharine Nirvishesha Shinavadi Pashtada Shikari. Quachit tattva vamarshena nivrita bhayam ubanam anivrita nimitatva bona pratyavatistate. Mesmo que se evite o grande medo do cativeiro com especulação mental e com indagações acerca dos princípios fundamentais, ele poderá ainda reaparecer, uma vez que sua causa não cessou. Porque a causa, tem duas causas aí, né? Aliás, a primeira causa é o desejo de ser o Senhor, e Dveicha, e Dvesha, a inveja de Deus. Isso gera o quê? Isso gera Ahankara. E o Ahankara gera o medo. Deixa eu ver o verso anterior. O verso anterior. Eu li o verso 20. O verso 19 é: logo, muito embora seja a autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma, enquanto a natureza material a influencia e aprende? Aí Prabhupada aqui no significado ele traz aquele verso Prakriti Kriyamanani Gunaikarmani Sarvashaha Ahankara Vimudatma Kartaham Itimanyate, mas também tem, né, Prakriti Karya Karana Kartritve Ritu Prakriti Ruchate Purusha Shuka Dukanam Bhoktritve Ritu Ruchate. Então é isso. Então é isso. Né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem um verso também interessante da Rainha Kunti. Rainha Kunti, assim, os ensinamentos da Rainha Kunti assim, são maravilhosos, né? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Ela fala o seguinte. É o Sancho parece que não vai chegar aqui agora, né? Bhava Vidha Bhagavata Bhava Vidha Bhagavata Tirtha Bhuta Swayam Vibho Tirthi Kurvanti Tirthani Swantastena Jaga Swantastena Gadabrita. É esse o verso?
Acho que é esse. Bhagavata. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ela fala o seguinte, né? Uma pessoa, né? Uma pessoa que abandona todas essas atividades materiais para se ocupar no serviço devocional ao Senhor, pode às vezes cair, enquanto está em um estágio imaturo. Mas não há perigo de que seja mal sucedida. Por outro lado, o não devoto, mesmo que execute perfeitamente seus deveres ocupacionais, não ganha nada. Quer dizer que o esforço material, o processo ascendente, o malabarismo semântico, né? O esforço teórico, né? O salvacionismo, o niilismo, o yoga, o yoga óctuplo, austeridade, caridade, rituais sacrificatórios, estar no modo da bondade. Nada, tudo isso são processos, são trabalhos do esforço pessoal, processo ascendente. Não garante, não liberta. Tá? Não liberta. Então, o que liberta é se aproximar de um devoto do Senhor. Tá? De preferência, um devoto puro, um devoto muito avançado. Se aproximar de um devoto de forma favorável. Ouvir essa pessoa, né? Aí sim, você recebe dele, porque a Bhakti, ela só é disponível, ela só está disponível através de um Bhakta. Não existe nenhum outro processo, né? Levantar no Brahma Muhurta, cantar mantras, né? Ter uma vida regulada, ser caridoso, modo da bondade, nada disso, né? Ascetismo, né? Gyanakanda, Karmakanda, Upassanakanda, nada pode despertar ou produzir Bhakti. Bhakti só é adquirida de um Bhakta, de um devoto. Então, essa é a ideia. Tá? E aí a pessoa, uma vez que ela, então, né, adquiriu a semente de Bhakti, ela então deve regar essa semente para que gere uma árvore frondosa e bons frutos, sempre tendo o cuidado, né, de eliminar, de não permitir, né, o surgimento de ervas daninhas. Muito pelo contrário, né, o trabalho de Bhakti é eliminar tudo que é danoso, começando pelo desejo de querer ser Deus e pela inveja de Deus. Esse é o melhor começo, né? E assim todo o processo, né, de Shravana, Kirtana, Vishnu, ou de Shravana, Sadhusanga, Bhajanakriya, enfim, todo o processo, todos os angas de Bhakti, né, uma vez que nós estamos impedindo, sempre esterilizando, né, o terreno do desejo de querer ser Deus e da inveja de Deus,
todo o processo, né, toda a atividade dos angas de Bhakti vai removendo o Ahankara. Ao remover completamente o Ahankara, não há mais o que temer. Por isso Krishna, né? Sarvadharma parityajama mekam sharanam vrajahantam sarva papebhyo mokshashami masuchaha. Não tema. Então, se nós nos aprofundamos, imergimos nas profundezas do oceano de Bhakti, nos tornamos tubarões. E aí, como tubarão, você não tem o que temer. Tubarão não tem o que temer. Né? Tubarão de Bhakti, no oceano do serviço devocional, Bhakti Yoga. Isso é Bhakti Rasamrita Sindhu, é uma analogia de Rupa Goswami no Bhakti Rasamrita Sindhu. Ok? Então, né, uma vez que você está no grande oceano e nas águas profundas da Bhakti Yoga, né, as erupções vulcânicas, né, do malabarismo semântico, dos mayavadis, dos nihilistas, né, dos céticos, né, dos materialistas. Né? Então, a erupção vulcânica, né, dos materialistas, né, dos asuras, no meio do oceano, não causa nenhuma perturbação, nenhum estrago. Você está no meio e nas águas profundas de Bhakti. Essas erupções vulcânicas não te abalam. Você é um tubarão do Vaishnavismo. Então é isso. Essas são as minhas considerações de hoje. E já falei muito. Hare Krishna. Então, o Jasui, reverências. Mahaprabhu, minhas reverências. Sundarang Devidasi, minhas reverências. Anabela, minhas reverências. Anabela, isso aí. Né? A constância é o segredo do sucesso. Né? A constância, não? Qualquer, assim, empreendimento, quando você tem uma prática constante em qualquer empreendimento, você alcança a perfeição. Né? Então, é isso aí, Anabela. O caminho é esse. Ahaituki apratihata. Serviço devocional imotivado e ininterrupto. Imotivado e ininterrupto. Essas são as recomendações chástricas. Bhaktinval, reverências, também está firme, assídua. Mahaprabhu Kripa, pois é. E ainda estamos no cativeiro do campo de atividades, que é o nosso corpo, a cidade de nove portões. O que nos resta é fazer um bom uso, né, de um mau negócio. O mau negócio é estar nesse corpo material. Esse corpo material, né, é resultado, ele é assim, sintoma da inveja de Deus, o desejo de querer ser Deus. É o pecado original. Então agora temos que fazer um bom uso dele. Usar o corpo, a cidade dos 9 portões, né, a serviço do Senhor dos sentidos. Usar os nossos sentidos a serviço do Senhor dos sentidos. Rishikesha. Existem situações da vida, Mahaprabhu Kripa, existem situações da vida, sobretudo, a perda de entes queridos, pegou pesado, em que o falso ego é transitoriamente anulado. E a pessoa experimenta um vazio existencial.
o que é um grande perigo, pois sem o alicerce espiritual, o falso ego se faz necessário para retomar a rotina da vida. Se não nos socorrermos do mesmo falso ego, poderemos cair numa profunda lamentação e entrar em depressão profunda. Mas aí, né, os Vaishnavas, eles estão apresentando a melhor proposta do que essa aqui, né? De, assim, a pessoa, não sei, isso aqui é um tanto quanto controvertido, né? Porque, na verdade, é o próprio falso ego, né, que nos faz, que nos coloca vítima, que nos faz vítima do medo. E o medo é sofrimento. Né? Então, o fato de nos abrigarmos no falso ego, né, para dar continuidade à vida ilusória, é assim, é problemático, né? É problemático, porque o mesmo nos faz temer, nos faz sofrer, nos fragiliza, né? E a pessoa fica num ciclo vicioso. O fato dela ter, né, entrado num momento de vazio existencial, mas isso é tão temporário, né? E aí, devido ao próprio arrancara, né, ela acaba esquecendo, né, porque devido à lei de saciedade, né, ou seja, o Chapala-Sukha, né, também, Chapala-Sukha é o quê? Felicidade instável, né? Então, hora está feliz, hora não está feliz. Mas esse Chapala-Sukha, sendo ele instável, né, ele termina e dá lugar à infelicidade, à tristeza, mas a tristeza também Chapala-Dukha, também é instável. Né? Então, aos poucos, mesmo uma grande perda, por arranjo da própria natureza material, né? Karya, Karana, Kartrite, Retu, Prakriti, Uchate. Por arranjo da natureza material, nós entramos também em Chapala-Dukha, ou seja, você esquece o sofrimento, aquela perda. E você é levado para Chapala-Sukha, para a felicidade. Porque tanto a felicidade quanto o sofrimento, todos, né, já estão destinados a uma determinada porção, felicidade e sofrimento. Ninguém vai, assim, o sofrimento, ele dá espaço à felicidade. A felicidade dá espaço ao sofrimento e fica nesse ciclo. Tanto a felicidade quanto o sofrimento, né, são ilusórios. Mesmo uma grande perda, né, a pessoa vai entrar, ela vai entrar no esquecimento daquilo. Ela se envolve devido aos desejos, né, ela se envolve, mas, sinceramente, né, até porque o nosso trabalho, né, o nosso trabalho é de denunciar ou arrancar o falso ego, é o que nos faz sofrer, né? E é o que alimenta o desejo de sermos Deus e a inveja de Deus. Então não é assim, né? Na verdade, né? É uma observação interessante, essa do Mahaprabhu Kripa, mas a verdade é essa, né? Que o que nós estamos fazendo, todo o nosso trabalho é desfazer esse falso ego, que assim seremos felizes. Né? E não haverá espaço para medo. Não haverá espaço para medo.
para perdas, né? E assim por diante. Jai Prabhu, refletindo sobre a atração que ocorre naturalmente nas pessoas, as mulheres geralmente se atraem pela opulência da beleza, e os homens geralmente se atraem pela opulência da força. Isso não seria natural? Este comportamento não demonstra a existência da própria alma que se atrai pelas opulências de Cristo? Sim, né? Sim. Porém, aí vem um porém, né? O todavia, né? Mas, entretanto, né? Essas aspirações pela beleza e pela força e assim por diante, é claro que, né, os homens também aspiram por beleza, as mulheres também aspiram por força, mas em menor proporção, né? O que predomina, o que predomina nas mulheres é a aspiração pela beleza, e o que predomina nos homens é a aspiração pelo poder, né? Mas ambos também aspiram por beleza, por riqueza, né? Por inteligência e assim por diante, né? Todas as opulências. Mas há realmente uma predominância, né? Nos seus respectivos gêneros. Agora, essas aspirações, né? Tanto do homem quanto da mulher, elas estão sendo refletidas de forma pervertida, né? Contaminadas, né? Pelo arrancara. Mas, originalmente, assim, levando para, né, um plano ontológico, paramártica, são naturais, realmente. Eu estou na live. Estou na live. O Hari está aqui. Está aqui. Então, Mahaprabhu Kripa. Interessante que os grandes filósofos do Ocidente não alcançaram o pulo do gato. Não. Infelizmente. Porque não entenderam o ego falso e a influência dos três gunas. Pois é, né? Vejam bem, são pessoas inteligentes, acima da média. São filósofos, né? São munis. Mas eles não trocaram, né, o sinal, não colocaram o sinal certo no comecinho da equação. Então, apesar de suas reflexões serem, né, racionais, lógicas, coerentes, né, devido o sinal errado, o resultado, tudo dá errado, né? Tudo dá errado, tudo fica dentro, né, da esfera da ilusão, né? Sim. Ilusoriamente, o, o raciocínio, o discurso dos filósofos, ilusoriamente, ele é correto, ele é lógico, ele é racional, né? Ou seja, dentro da perspectiva vyavahárika, naimitika dharma, né? Dentro dessa perspectiva, Mahaprabhu, do arrancar do falso ego, é correto. As argumentações, os discursos, as reflexões, né? As luzes, né, dos pensadores. O único problema é que não colocaram o sinal correto, né? O que é colocar o sinal correto? Tirar o arrancar e colocar o eu, o Atma. E o falso ego, ele é, assim, influenciado, ele é ativado, né, pelas três gunas. ISKCON Rio de Janeiro. Ih, rapaz, é um mestre para avioma? Está aí presente?
Sujou. Eu posso ter assim, cometido algumas falhas aqui, mas eu estou no processo de purificação e sou honesto. Então vamos lá. Essas atividades ajudam muito, mas não são suficientes. Né? Austeridade, né? Tanto é que eu pratico austeridade, né? Então eu não posso ser hipócrita, né? Tá falando uma coisa aqui e fazendo outra, né? Austeridade, acordar no Brahma Muhurta, cantar mantras, praticar yoga, tudo que eu falei que não são, que não garantem Bhakti, eu faço. Mas são ferramentas favoráveis. Por outro lado, mestre para Paravyoma, deve ser o mestre para Paravyoma. Por outro lado, se nós afundamos no oceano da existência material, nos tornamos meras sardinhas comestíveis. Meras sardinhas comestíveis pelos tubarões materialistas. Deixa eu ler de novo. Por outro lado, se nós afundamos no oceano da existência material, é verdade, nos tornamos meras sardinhas comestíveis pelos tubarões materialistas. Pô, fantástico essa reflexão e esse paralelo, né, de sermos tubarões Vaishnavas, porque nós mergulhamos nas águas profundas do Vaishnavismo, da Bhakti Yoga. Por outro lado, se nós mergulhamos nas águas profundas do materialismo, nos tornamos meras sardinhas comestíveis dos tubarões materialistas. Filósofo Paravyoma Prabhu. Os devotos são filósofos, sim, né? Sinistros, né? Filósofos sinistros. Então vamos lá. Aí, ó, já vem cacetada aqui, ó. Discordo. Quando perdemos um ente querido, o falso ego aumenta quando pensamos, estes são meus parentes, meus amigos. Eu também penso assim, né? Eu achei bem estranho essa colocação, porque na minha percepção, vejo justamente que as pessoas, né, por estarem nessa falsa identificação, elas sofrem, elas se perturbam, né, devido à falsa identificação. Né? Então, eu sou esse corpo, né? Em geral, se eu sou esse corpo, o corpo acabou, então acabou, não tem alma. Em geral é assim, né? Em geral, o que predomina, o falso ego, ele é enaltecido. A sua influência, ela exacerba, né? Eu também tenho essa percepção. Exatamente como Ajna entrou em depressão por identificar-se com os seus entes queridos. Opa, peraí, pulou. Exatamente como Arjuna entrou em depressão. Cadê? Quando não. Exatamente quando Arjuna entrou em depressão por identificar-se com seus entes queridos. É exatamente o contrário. Né? Ele ficou mais ainda identificado com o corpo, né? Eu e meu, né? Ficou mais ainda identificado. E Krishna teve que, né, entrar com o conhecimento analítico da diferença de matéria e espírito para poder, né, eliminar a falsa identificação de Arjuna. Já Arjuna estava sob a vítima da doença da pele, né? A ânsia chama-se... Não, deixa pra lá. Prabhu Haridashina poderia repetir o verso que o senhor falou da afirmação de Devahuti? Olha, eu não estou bem certo, mas eu acho que é esse mesmo, né? Bhavavidha Bhagavatas Itam Bhuta Swayam Vibhu.
curvanti. Não, e. É, e. Ah, meu Deus. E, me deu um branco agora. E, acho que é. E, não, peraí. Tirti curvan. Tirti. Tirti curvanti. Bhutan. E agora a mente não quer colaborar. Peraí. É, Bhava Vida Bhagavatas Tirtha 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 Bhuta Swayam Vibho Tirti Kurvanti Tirtani Swantastena Bhaga Swantastena Gadabrita. Se eu não me engano, se eu não me engano, ele está no segundo canto, né? Ah, não vou lembrar não vou lembrar o capítulo e o verso. Não vou lembrar. Capítulo e verso agora não lembro. Então, acho que foi aqui foi, né? Então aqui olha, já tá tarde, né? Aline Marissa Arjuna Premalila tá aí, firme e forte. Nos States, mas está aqui, antenada na Isca Rio de Janeiro. Araújo da Silva, Fernando, CHRPS, Vilar Tecnol, AK-83. Deixa eu chegar mais perto, que eu estou longe, as letras são pequenas. Tani faz yoga. Michael Dalia. Ponte de Campos. DR Melo 13. Andersonal. Vespa Oliveira. Paula Aftel. Arthur Farroco. Jagannatha Kripadas. Reverências, Jagannatha. Alexandre G. Ervina. Ariaçal. Vinícius Flores também, assíduo. Olivia Gonçalves. Bhakti Yoga Brasília. Cláudia Boueri. Esse nome. Zangari. Como é que é? Zangarim. Kiuri. Yoyo. Cara, os nomes são muito doidos, né? Yoyo DLG. Aline Alípio. Inventaram essa coisa de botar uns nomes doidos no Instagram. Obrigada por seus profundos ensinamentos. Hare Krishna. Escampos. Márcio Fonseca. Nirad Malvi. Binunair. Aerose Respire Yoga. Jaya, todas as glórias da Prabhupada, gratidão pelo carinho, pela audiência de todos. O ego, o Mahaprabhu está colocando aqui uma consideração. Vou desfazer aqui no Instagram. Peraí. Eita, peraí. Negócio aqui. Deixa eu ver, peraí. Como é que eu faço aqui? Deixa eu puxar aqui. Ih! Peraí. Agora sim. Que? Prabhu Haridashna poderia.
ouso discordar de vocês, meus mestres. Talvez não tenha expressado bem o pensamento. Circunstancialmente, uma pessoa sem alicerce espiritual fica sem chão, ou seja, não vê razão para a vida. Bom, isso é assim, como é que fala? Isso é uma situação. O ego falso se perde e a pessoa fica sem norte. Eu não consigo ver essa perda do ego falso. Perder o ego assim é uma coisa assim tão difícil, né? Assim, né? Até os impersonalistas, né? Primeiro que quem elimina o ego falso, assim, fora de Bhakti, é Shiva, né? Então tem todo um processo assim, para eliminar o ego. Fora isso, o falso ego, né? Ele é onipenetrante, né? O falso ego arrancar é onipenetrante. A falsa identificação. Todas as nossas reações partem do arrancara, né? Parte do arrancara. Ela olha a vida e não vê razão. E é o falso ego que vai, com o passar do tempo, situar. Aí eu concordo. Mas que ela perde o falso ego, isso aí eu não consigo. Assim, não tem como, né? Perder o falso ego. Né? Tanto é que o falso ego traz ela de novo, né? Para o dia a dia, né? Para que ela possa novamente cumprir com a sua rotina. E está ali, né? Ela não é que ela perdeu. Olha, ela olha a vida e não vê razão. E é o falso ego que vai, com o passar do tempo, situá-la novamente para viver e sofrer na perda. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Agora, que ela perde o falso ego, não consigo. Tem como, né? Tem como. É muito forte, né? Prakriti Kriyamanani. Tem 2 versos assim poderosíssimos, né? E Karya Karana Kartrite, dito que, né, tudo está sob a influência dos 3 modos da natureza material, né? Que o falso ego ele está atrelado aos 3 modos. Né? Falso ego. Iscam, é bom o falso ego se perder. Bom, ela pode até se perder, esse falso ego pode até se perder, né? No sentido figurado. Tá? No sentido figurado. Não no sentido assim, denotativo. Aí eu até, né, acho razoável. Agora, no sentido conotativo, tá? Aí. Peraí, agora eu não sei se eu troquei conotativo, não sei se o conotativo que é figurado. Isso denota. Não, no sentido conotativo, até concordo. Agora, no sentido denotativo. Não? Este falso ego atrás para a vida material. Ausência circunstancial, o que não significa eliminar. Ausência circunstancial. Continuo achando complexo essa ausência circunstancial do falso ego. Né? Não... Estamos lutando para perder o falso ego. E se isso acontecer, estamos no estado liberado. Se ela elimina o falso ego, ela está no estado liberado. Né? Só tem 2 formas de eliminar o falso ego. Né? A ausência de falso ego é ausência, né? É inexistência de falso ego. Né? Inexiste, ele está ausente. A ausência não é presença. Então, a ausência de falso ego é uma situação, é uma condição assim muito elevada, né? Quando o falso ego não está presente, o que está presente é o quê? É a predominância do eu, né? Quando se predomina o eu, né? Termina a corrente de ação fruitiva. Então, isso é um estado liberado, né? Isso é um estado liberado. O falso ego ajuda a pessoa a se situar no mundo material, mas esse não é o objetivo de um Vaishnava. Bom, não, até aí tudo bem.
aí já é outro contexto. Mas, assim, a ausência de falso ego. O falso ego é onipenetrante. Ele é onipenetrante. Né? Nós entramos no mundo, nós estamos aqui desde tempos imemoriais devido ao nosso falso ego. Bom, é isso. Já é. Mas, assim, né? É isso. Agora, achei lá para o padre. Já são 9h52. Aí, bom, muito obrigado aí pela contribuição, né? Pelos comentários que a gente pôde, né, até refletir mais sobre isso. E eu vou refletir um pouco mais sobre isso, Barra Prabhu Kripa. Vou refletir, tá? Mas não há predominância do eu. Ela fica perdida. Ela fica perdida. Até sem referência mundana. Aí você está mexendo com algo. Olha só. Aí, esse estado aí que você está dizendo, né, tem muito a ver com o limbo. Se não tem predominância do eu, né, se ela tem uma perda de sua identidade material e nem a identidade espiritual, isso é limbo. Ou seja, é um tipo de suicídio em vida. Né? Então, ele é um zumbi, é um estado de zumbi. Um estado de zumbi. Né? Limbo. Limbo. É algo assim, é desconfortável isso, né? É desconfortável. Alguém só entra em depressão devido à influência do falso. Também, né? Mas aí, aqui um estado que o Barra Prabhu está colocando, né, é mais específico, né? Ela perde o referencial. Ela não tem nem a predominância do eu, né? E ela também perde o referencial de seu propósito material, de sua identidade material. Ela está no limbo. É um zumbi. É um zumbi. Horrível isso. Horrível. Isso é sofrimento. Isso é sofrimento. Fazer o quê, né? Gente, olha, vamos cantar Hare Krishna, né? Vamos nos abrigar aos pés de loto, mestre espiritual. Vamos cumprir com a ordem de Sua Chaitanya, que é distribuir, propagar. É a ordem de Sua Chaitanya e também a ordem de Krishna, né? Compartilhar esse conhecimento, né? Paravioma. Isso não existe. Ficar sem nenhum ego. Essa é a concepção nihilista. Ué, mas ela pode estar numa condição nihilista, né? Nem uma coisa nem outra, né? Mas isso é um estado psicológico, né? É um estado, na verdade, é um estado psicológico. Na verdade, ela está sob influência do falso ego que levou ela, né, a esse estado de limbo, de perda de identidade, né? Ela não tem nenhuma identificação espiritual nem material, né? Isso também é produzido pelo falso ego, pelo ahankara, né? E aí ela se encontra no estado de quê? De vazio, de niilismo, né? Isso é assim, morte em vida, né? É morte em vida, que é um tipo de suicídio também. É um tipo de suicídio. Isso é muito bem explicado na palestra, na aula do Prabhu Lokashaksa, né? Que ele fala sobre a condição, que ele explora mais sobre a natureza de Shiva, né? Quando ele sai com, né, a legião, né, dos Bhutas, né? Explicando por que houve aquele nascimento, né, num horário auspicioso, por que inauspicioso o horário. Ele fala sobre Shiva, ele fala sobre vários tipos de suicídio, né? Um deles é a negligência de uma qualidade de vida. Isso também é um suicídio, né? Então, esse estado em que a pessoa fica perdida, por quê? É uma negligência, né? É uma negligência de buscar o real valor da vida, a meta da vida, né? Ela está aqui deixando a vida me levar. Aí, no momento desse, vem um pancadão. Ele está sem chão, ele está sem base,
ele não tem um conhecimento de apoio. E o conhecimento é o conhecimento espiritual. Então nós estamos aqui para isso. Haribol, todas as glórias Shila Prabhupada. É isso, né, Mahaprabhu? É isso aí. Haribol.